Olá, tudo bem? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Adílio. Nós estamos na nossa escola bíblica Sala 2, estudando a revista da Convenção Batista Fluminense, recomeçar um grande desafio baseado no livro de Esdras e Neemias. Nós louvamos a Deus por estarmos juntos nesse momento. Mas antes de nós iniciarmos a nossa lição, nós pedimos a você para se inscrever no nosso canal, dê aquele like e ative o sininho para receber todas as notificações dos trabalhos da nossa igreja Batista Alvorada no nosso canal do YouTube, ok? Muito bem, então vamos para a hora da nossa lição. Estamos hoje a nossa lição número 6, celebrando cada etapa vencida, aliás, lição número 5, celebrando cada etapa vencida. Estudamos a lição passada sobre ouvir as pessoas certas, E aí o texto vai nos indicar que nós precisamos estar ouvindo pessoas certas, como nossos pastores, nossos líderes, como no passado eles precisavam ouvir pessoas certas como os profetas Ageu e Zacarias, E caminhando nessa direção, estudando o retorno do povo de Deus, o povo de Israel para Jerusalém, após 70 anos de exílio babilônico, nós estamos caminhando, estudando esses textos maravilhosos. Então, hoje a nossa lição, celebrando cada etapa vencida, lição 5, Esdras, e o nosso texto base em Esdras capítulo 6, versículo de número 13, nós vamos estar lendo aqui, que diz assim o texto sagrado, Então, Tetanai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo decreta o rei Dário, Então, Deus, naquele momento que estava decretando através de Dário a questão da reforma do templo, em que eles retornassem e que eles precisavam desenvolver o trabalho do Senhor. E no versículo 16 ele diz assim: aos filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exiliados celebram com regozijo a dedicação desta casa do Senhor. E nós vamos ver aí a celebração dessa etapa que era a construção da casa de Deus. Amém? E aí nós vamos agora para a nossa introdução da nossa lição. E na nossa introdução de hoje, nós vamos ver aí que o processo de recomeçar é importante considerar cada etapa da construção. Tudo que nós fomos iniciarmos na nossa vida, nós precisamos considerar cada etapa, cada momento da construção. E após 13 anos de trabalhos interrompidos, eles concluem a obra motivados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Aí esse texto aí está escrito lá em Esdras 5, versículo 1 e 2, que a gente até viu isso na semana passada. A orientação desses homens de Deus foi muito importante para a retomada da construção que ficou paralisada. Continuando a nossa introdução, vivemos buscando coisas grandes, mas sem consistência, Às vezes nós lutamos por muitas coisas em nossas vidas, mas às vezes falta consistência para que nós venhamos a alcançar todas as vitórias necessárias em nossas vidas. Apesar de Jerusalém não estar totalmente construída, mas o templo sim, o que era de grande conquista. Às vezes as pessoas querem conquistar muitas coisas na sua vida, E nesse desejo de conquistar muitas coisas, esquecem de estar celebrando cada momento, cada conquista, da sua vida. E agora eles precisavam celebrar algo muito importante: a conquista da construção do templo do Senhor. Diante das incertezas desse tempo, a igreja precisa trabalhar em 3 aspectos,
Primeiras Crônicas 12:32, né? Ou seja, a gente precisa trabalhar, né, em 3 aspectos. E lá em Crônicas, né, se 1 Crônicas 12:32, né, da palavra do nosso Deus, nós vamos ver, né, aquilo que o texto diz, né? 1 Crônicas 12:32, né, da palavra do Senhor. Olha o que diz aí o texto sagrado. Diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes de seus irmãos sobre suas ordens, ou seja, né, o povo precisava continuar a obra. Analise as circunstâncias, o conhecimento do projeto e a fé e a credibilidade do autor, né? Na credibilidade do autor, ou seja, nós precisamos analisar todas as circunstâncias do conhecimento do projeto e ter fé na credibilidade do autor. Quem é o autor? Deus, né? O nosso Senhor, Ele é o autor da vida, né? Ele é a peça-chave mais importante de todos, né? Muito bem. E aí, avançando para o nosso ponto número 1, nós vamos fazer agora uma análise das circunstâncias. Ponto 1. No capítulo 4 de Esdras, encontramos a ação dos inimigos na interrupção das obras do templo. Nós vimos lá atrás que os inimigos eles estão sempre a nosso derredor para tentar nos impedir de avançar na obra que Deus colocou nas nossas mãos. E é disso que nós precisamos ter muito cuidado com quem nos cerca. Nós ouvimos isso na nossa aula passada, ouvindo as pessoas certas. No ponto 2 diz: observando as dificuldades deste tempo, temos visto os crentes esmorecendo diante das dificuldades impostas pelo mundo. É verdade. A gente está enfrentando uma situação muito difícil da humanidade com relação à pandemia, com relação a tudo que nós estamos vendo. Mas isso não pode impedir de nós avançarmos, né, para as conquistas que Deus tem para nós nesse tempo. Ah, pastor, Deus tem conquista para nós nesse tempo? Sim. Se nós crermos no Senhor, Deus tem muitas conquistas para todos nós. 1.3, a igreja sendo desqualificada, né? Ou seja, a igreja tem sido desqualificada nesse tempo. As pessoas têm dito assim, para que igreja? O tempo está fechado. Estamos agora nesse período de pandemia, né? Onde, seguindo decretos de grandes restrições, para que igreja? Então, às vezes nossa igreja tem sido desqualificada. E até mesmo o trabalho que a gente está fazendo, às vezes online, não é a mesma coisa. E não tem força, isso não tem. A igreja tem sido desqualificada. Ageu e Zacarias 1.4 assumem as responsabilidades, né? Ou seja, os homens de Deus naquele tempo tinham que assumir grandes responsabilidades. E essas responsabilidades a gente viu isso, né? No capítulo 5, né? Do 1 ao 5. 1.5, as circunstâncias da pandemia afetam o nosso emocional, bloqueando o olhar nos feitos poderosos de Deus, né? Circunstâncias dessa pandemia afetam muitas vezes o nosso olhar para os grandes feitos de Deus no nosso tempo. E a gente precisa estar alerta quanto a isso. Ah, pastor, Deus faz grandes coisas no meio de uma situação dessa? Faz. Basta você crer. Basta você crer naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus tem para a sua vida, naquilo que Deus tem para a sua família. Deus tem algo maravilhoso para você. Estamos vivendo tendo um tempo para fortalecer a família e de chegarmos aonde nunca chegaríamos através da internet. Estamos vivendo um tempo em que, como nós estamos mais em casa, precisamos parar e fortalecer a nossa família. Família que tem sido atacada nesse tempo, né? A gente tem visto isso na sociedade. Então esse contexto familiar que todos nós conhecemos tem sido atacada. E esse tempo que nós estamos vivendo na pandemia é importante para nós
termos que fortalecer laços familiares que ficaram para trás. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E precisamos também entender que através da internet, nós estamos chegando na questão evangelística onde dificilmente conseguiríamos chegar. A Bíblia diz, diz que Jesus vai vir quando o evangelho tiver sido anunciado em todo o mundo. Então acreditamos que isso tem acontecido nos últimos tempos, apesar da pandemia. 1.7. Entender esse momento é de fundamental importância. Os adversários não desistem. Capítulo 5, 6, 17, eles fazem consulta ao rei questionando a legitimidade. Olha só, gente, o que acontece aqui. Os nossos inimigos, eles nunca desistem de nós. Eles vão procurando estratégia para tentar nos impedir de avançar na nossa vida. E aqui na obra da construção do templo não foi diferente. Os adversários tentaram questionar diante do rei a legitimidade da ordem dada pelo rei anterior para a construção do templo. Olha só, eles vão procurando meios legais, o inimigo vem procurar meios legais para tentar nos impedir de avançar. É o que tem acontecido através dos decretos hoje, através desses decretos que fazem com que a igreja fique fechada. Mas a igreja do Senhor procura meios para continuar avançando. E não é porque o templo físico está fechado que a igreja do Senhor, que somos nós, vai para trabalhar. Por isso nós estamos aqui. Então, o inimigo procura meios até legais para fazer com que nos bloqueiem e façam com que a gente desista da obra que Deus nos designou. E o inimigo tentou fazer isso com a construção do templo lá em Esdras. Deus usa Dário para mostrar ao povo de Israel que eles precisam depender de Deus. Ou seja, Deus usa um ímpio como Dário para eles entenderem algo muito importante. Vocês precisam depender de mim. Vocês precisam depender do que eu tenho para vocês. É isso que Deus está falando. Muito bem, coisa maravilhosa. E avançando agora, nós vamos para o nosso ponto número 2, conhecimento do projeto. Muito bem, no nosso ponto 2.1, o arquiteto tem uma grande importância para que o projeto seja realizado. Mesmo demorando, nos alegramos com cada etapa vencida. O grande arquiteto, nosso Deus, arquiteto desse mundo, de todas as coisas, de cada um de nós, Ele que criou os céus e a terra e a humanidade, Ele é o grande arquiteto. E Ele é muito importante nessa obra, Deus é muito importante na sua vida, na sua obra e nos seus projetos, porque é Deus que vai legitimar tudo aquilo que você sonha e tudo aquilo que você projeta para a sua vida. E Deus é aquele que realizou todo o projeto da volta do povo para Israel, e agora Ele está aqui terminando essa obra através da grande construção do templo do Senhor. 2.2, a atitude de Tentai, o governador, em Esdras 6, versículo 13, tratando da obra de Deus, tratando da obra de Deus que nos confiou. Ou seja, irmãos, a atitude de Tentai é simplesmente legitimar algo que Deus nos confiou a fazer. Deus colocou que eles iam retornar e iam construir o templo de Jerusalém. Então, simplesmente a atitude de Tentai foi o que? Foi organizar, foi fazer com que eles entendam que o rei decretou foi aquilo que Deus decretou para nós. 2.3, Deus nos dá a vitória em cada etapa vencida. É verdade, Deus nos dá cada vitória na etapa vencida. E no 2.4, como a Igreja de Cristo, somos grande projeto de Deus. E aí está o desafio, temos que celebrar cada etapa vencida. Esdras 6:16. Olha só, gente, nós precisamos celebrar
cada etapa vencida. E olha no versículo 16 mais uma vez, eu vou estar lendo. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos elisados celebravam com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Celebrar. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, o povo de Deus precisa celebrar. Você precisa celebrar ao Senhor com muita alegria. E alegrar Ele com cânticos, de alegria. 2.5, testemunhos sobre o missionário. E é interessante, meus amados irmãos, que eles vão dizer, que um grupo de seminários, de missionários, estava numa terra, da África, e lá eles sonhavam há muito tempo realizar um projeto missionário envolvendo o esporte. E aí eles estavam sem bolas para iniciar esse projeto. E chegou um grupo de pessoas que fizeram a doação dessas bolas. E aqueles missionários, eles choraram de emoção. E eles entenderam o porquê do tão grande choro. E aí ele foi dizer, nosso sonho era realizar esse projeto há muito tempo, mas não tínhamos os meios. E Deus é aquele que coloca os meios para que a gente venha a realizar a obra do Senhor. Então Deus deu os recursos para o povo de Israel, deu credibilidade através do decreto do rei, legitimando, porque Deus faz as coisas assim. Ele faz as coisas dessa forma. E é por isso que nós temos que crer. Ponto 3, agora nós vamos para a credibilidade do autor. 3.1. Deus cumpre suas promessas através do decreto de Esdras, decretos. Esdras 6:8. Olha o que diz Esdras 6:8. Diz assim: também por mim se decreta o que haveis de fazer, e eis a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Deus providencia os recursos e Deus cumpre com suas promessas através desse decreto. Nós estamos ouvindo muito sobre decreto, decreto estadual, decreto disso, e a gente fica, nossa, qual será o próximo decreto? Quando será o próximo decreto? Então Deus é aquele que cumpre. Você precisa crer nisso. Deus é aquele que cumpre suas promessas. 3.2. Precisamos nesse tempo nos apresentar para a realização, como os judeus se apresentaram, ou seja, todo o povo ficou ali naquela expectativa, da apresentação, da realização daquele feito maravilhoso. Era um templo destruído e eles levantaram de novo o templo do Senhor. 3.3. Diante das adversidades, a igreja precisa estar de pé e ativa, atuante, criativa, aceitando os desafios e se aprimorando para este novo tempo. A igreja tem muitos desafios. Nós temos muitos desafios para enfrentar daqui para frente, para continuar pregando o evangelho, para continuar fazendo a obra missionária. Nós temos muitos desafios e precisamos enfrentar todos esses desafios com coragem, com luta e com Deus à frente de todas as coisas, porque é Ele que decreta, é Ele que determina todas as ações, que possamos crer cada dia mais no Senhor. 3.4. Celebre cada etapa por saber que cada uma faz parte do cumprimento da promessa do autor. Amém, E aí a gente vai ler aqui Filipenses, capítulo 1, versículo 6 da palavra de Deus, para fecharmos esse ponto, esse ponto 3, Diz assim, Filipenses 1, versículo 6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Deus começou a grande obra e é aquele que vai continuar e completar, nos dando a tão grande vitória. Amém?
Louvado seja Deus. E nós estamos já terminando a nossa lição, e nós vamos agora para pensar e agir. Muito bem. O nosso para pensar e agir hoje, o nosso ponto 1 diz assim: a conclusão de um projeto é o objetivo de todos que iniciam uma obra. No entanto, aprender a valorizar cada etapa ajudará e muito na manutenção da satisfação e do encorajamento para o início da próxima etapa, que tende a ser mais difícil. A conclusão de cada projeto precisa ser comemorado, porque a próxima etapa ainda pode ser mais difícil. Se a gente está vivendo um tempo difícil, você quer dizer assim, pastor, a gente vai enfrentar ainda mais dificuldades? Pode ser que sim. E nós precisamos estar nos preparando e com cada etapa vencida, nos encorajando para a próxima que vier. Então a gente precisa se preparar, a gente precisa estar encorajado para a próxima etapa. Ponto 2. Assim como fizeram os filhos de Israel, celebremos com regozijo cada etapa concluída, até que possamos chegar à conclusão desta grande obra, quando veremos o nosso Deus face a face. A grande conclusão da obra é quando nós estaremos com o Senhor. Quando nós estivermos com Ele totalmente, nós estaremos sim, meus amados irmãos, concluindo a nossa obra nesta terra e dando continuidade à nossa obra celeste. Então, que possamos celebrar e nos regozijar cada dia mais. Amém? Louvado seja Deus. Encerramos mais uma lição da nossa revista, Recomeçar um Grande Desafio. Nossa próxima lição é Caminhando na Direção Certa, lição número 6. Ok? Muito bem. Deixa eu orar por sua vida. Pai querido e amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esse estudo. E que possamos em nossas vidas celebrar cada etapa que conquistamos. E que possamos nos preparar para as que vêm daqui para frente. Nós pedimos, ó Deus, que o Seu Deus venha, ó Deus, nos fortalecendo para as próximas etapas da nossa vida. E que possamos, ó Deus, sempre buscar no Senhor o fortalecimento. Essa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, peço a você que faça seus comentários aí pelo nosso chat, né? Comente aí. Nós temos aí no link da descrição a nossa revista para você estudar, né? Para a próxima lição, né? E que você possa aprender mais do Senhor. Né? Peço a você mais uma vez que se inscreva no nosso canal, dê aquele like e ative o sininho. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. No nome de Jesus.